Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati. Hoje com aula de história, não é verdade? Pois é, na aula passada nós vimos um pouco sobre a vida e o cotidiano de quem? Dos povos da Mesopotâmia, não é isso? Olha, a gente deu uma olhadinha aqui, ó, no estilo de vida deles, como que funcionava a agricultura, como que eram as habitações, o estilo de vida, as roupas, a cultura da época, como que eram os comércios. Então a gente viu tudo isso aqui na aula passada. A gente deu uma explorada nesse infográfico, inclusive eu quero recomendar a você fortemente que você dê mais uma olhadinha. Para quê? Para que a gente possa depois fazer uma comparação com o estilo de vida dos povos egípcios. E a gente vai para onde agora? A gente vai para a nossa página 15 do livro de matemática. Então, matemática, ó, português. Matemática foi ontem, hoje é português, tá bom? Bom, aqui nós temos outro infográfico bem parecido, bem completo, como que a gente viu lá nos povos da Mesopotâmia, mas a gente vai falar do Egito, tá certo? Então, abra aí o seu livro de português, na página 15, que a gente vai observar agora como que era o estilo de vida dos egípcios antigos, tá bom? Então, aqui tá dizendo assim, ó, que as primeiras cidades egípcias surgiram aonde? Olha aqui, ó, mais uma dica. Quando a gente falou a respeito do surgimento das cidades, nós vimos que elas surgiram próximos aos rios, não é isso? Então, o rio Nilo foi o principal rio, principalmente porque ele era o mais caudaloso, né, o maior rio da região. A gente também tinha ali, próximo ao rio Nilo, Tebas, Mênfis e Luxor, que era o nome de algumas dessas cidades fundadas próxima ao rio Nilo. E como é que era a vida do povo egípcio na antiguidade? Bom, a vida era toda em decorrência do rio, ou seja, das cheias do rio. Por quê? Porque eles cultivavam algum tipo de alimento característico da região, do clima, e precisavam que o rio fosse sempre caudaloso, porque quando chove demais, quando é o período de chuvas, o rio Nilo ele vai transbordar, né? Ele vai ter o período das cheias, que é o período em que os leitos, né? O leito do rio fica um pouco maior, ou seja, tem um fluxo maior de água. Então, a margem dos rios ela fica mais úmida, ela fica mais irrigada. E é no leito do rio que eles faziam as plantações dos alimentos básicos para a sobrevivência do povo egípcio, como, por exemplo, aqui o pão e a cerveja, que eram itens básicos para a alimentação. Então eles tinham que plantar o quê? O trigo, que é a base da produção do pão, e a cevada, que era a base da produção da cerveja. Além disso, eles também costumavam comer mel, rabanetes, queijo, feijão, além de cultivarem uvas para a produção de vinhos. Então eles precisavam de ter um ambiente propício para essas culturas, né, para esse cultivo, porque caso contrário eles teriam problemas na alimentação. E o povo egípcio era um povo muito numeroso, né? Bom, as roupas eram feitas de quê? De linho. Os homens, eles costumavam usar uma espécie de saiote, tá vendo aqui, ó, né? A cor do linho é essa cor meio esbranquiçada, clara, né? Enquanto que as mulheres, elas usavam um tipo de um vestido longo, cobrindo as pontas dos pés, né? Então era essa roupa da cultura egípcia antiga, tá? Eles pagavam também impostos, certo? Como que era isso? Os camponeses entregavam parte da sua produção ao faraó, ou seja, parte do cultivo que eles tinham com as suas hortinhas, vamos dizer assim, eles entregavam para o faraó como forma de pagar os seus impostos. O que sobrava, a colheita que sobrava, que a gente chama de excedente, era trocado por outras mercadorias, porque naquela época não tinha dinheiro para se fazer o comércio. Então o comércio ele era fornecido, ele era fomentado pelo escambo,
O que é o escambo? É a troca de mercadorias, tá certo? Então, o que acontecia aqui nessa entrega de impostos? Era necessário ter uma pessoa que fizesse ali então a marcação desses itens, ou seja, um conferente, uma pessoa que era nomeada pelo faraó para que pudesse fazer toda a contabilidade e a recepção desses impostos, que eram feitos em forma de mercadorias. Quem era esse cara? Era o escriba. O escriba, ele tinha uma função muito valorizada no Egito Antigo. Primeiro porque ele era a única pessoa que poderia calcular e registrar os impostos, porque ele era o único que era alfabetizado. Os demais moradores do Egito Antigo eram analfabetos, eles não sabiam ler nem escrever. Então o escriba, ele tinha uma função muito valorizada, ele era muito bem pago para fazer esse trabalho para Faraó, já que ele era letrado, ele sabia ler e escrever, certo? Então a agricultura era a principal atividade do Egito Antigo, certo? Mas precisava desse suporte do escriba para que os impostos pudessem ser recolhidos, tá? E aonde é que o escriba ele anotava os lucros, né, que o faraó tinha com essa coleta de impostos? Eles não tinham papel como a gente tem hoje, sabia? Eles escreviam em papiros. O que é o papiro? O papiro, ele era, vamos dizer assim, a espécie do papel da época, mas ele era retirado de uma planta, certo? E ele é retirado dessa planta, formado uma espécie de cascas bem fininhas dessa planta e entrelaçadas umas sobre as outras. E aí elas deixavam secar ao sol, né, esses papiros, e quando eles ficavam secos, eles eram utilizados para inscrição e contabilidade, né, dos registros dos impostos que Faraó arrecadava, através aí então do serviço do escriba, tá bom? Além disso, o papiro também era utilizado, né, para a produção não somente desse tipo de papel, que era utilizado como documento, mas também para a produção de cestos, tapetes, sandálias e outros objetos que eram utilizados na época. Então, voltando aqui para a agricultura, a gente percebe que a agricultura, ela também utilizava animais para arar a terra, né, e preparar. Mas olha só, em novembro acontecia o contrário. Em novembro era o momento em que as águas do Rio Nilo baixavam. Era o momento, sabe aquele período de seca que acontece aqui na nossa região? Porque a gente não tem chuva todo momento, né? Tem um momento que seca, né? Que a gente não tem mais tantas chuvas, que o rio fica um pouco mais fininho, não é isso? É esse momento, o momento em que as águas baixavam. No Egito, na época de novembro, o que os agricultores faziam? Eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que cultivar outros alimentos, né? Eles tinham que fazer outras coisas, aproveitando o quê? Que a terra estava umedecida e que as águas tinham baixado. Eles aproveitavam para cultivar outros tipos de alimentos que não precisavam daquele ambiente mais alagadiço, né? Porque tem espécies de sementes que precisam da terra bem alagada. Aqui, por exemplo, a gente tem um cultivo muito grande de arroz. E quem já viu plantação de arroz sabe que precisa ficar bem alagadiço, né? Aquele espaço do plantio. Quando acontecia o período de novembro, que as águas baixavam, eles começavam a cultivar outros alimentos. Então, os campos começavam a ser semeados com outros tipos de sementes para a produção de novos tipos de alimentos. Então, tem alimento que precisa de um ambiente bem alagadiço e tem alimento que precisa de um ambiente um pouco mais controlado para você não matar a semente. Então, o ano todo, o cultivo baseado assim em todo o trabalho da agricultura era muito forte no Egito Antigo. E o transporte? Como é que era feito o transporte? Para realizar viagens curtas, pelo Nilo mesmo, né? Eles usavam esses barcos mais leves, feitos também do junco do papiro, tá? E no período das cheias do Nilo, que acontecia no mês de julho,
a água inundava os campos. Então, eles não podiam trabalhar muito nessas terras, então eles utilizavam algumas sementeiras que demoravam um pouco de tempo para germinar, porque ficava um pouco inviável, né, trabalhar ali naquele campo. Então, tinha alimentos que eles somente cultivavam no período das cheias e tinham alimentos que eles só cultivavam no período das secas, ou no caso, né, das vazantes, que é quando diminuía um pouco o nível do rio, certo? Bom, a gente vai agora dar uma olhadinha aqui na página 16. Olha que legal o que a gente vai ver aqui. A gente tem aqui, então, alguns itens que são registros da história egípcia. Eu quero que você dê uma olhadinha nesses objetos aqui, objetos que faziam parte do cotidiano do povo egípcio. Então, aqui a gente tem um jarro, né? Jarro que ele é feito de uma espécie de barro, né, que era utilizado para armazenamento de líquidos, como você pode ver. Eles armazenavam água, leite, azeite, né, mel, eles colocavam aqui líquidos, né, como se fosse uma espécie de, vamos dizer, jarra, né, que a gente usa hoje em dia, né. Como eles não tinham geladeira para armazenar os alimentos, então esse tipo de recipiente ajudava a conservar a temperatura um pouco mais agradável, né, para o consumo. Essa segunda imagem aqui, ela é a lança do rei Lugal, acho que é assim o nome dele, né? E essa lança, ela é da cidade de Kish, a cidade suméria de Kish, né? Ela foi feita há mais de 4.000 anos. Aí você me pergunta, tia, como é que você sabe quanto tempo, quanta idade um objeto arqueológico tem? Os arqueólogos, cientistas, pesquisadores, eles se utilizam um elemento chamado carbono 14, que ele é colocado sobre a peça. E esse elemento, ele vai fazer uma reação química com essa peça e vai mostrar uma coloração. E dependendo do nível dessa coloração, vai determinar a quantidade de tempo que esse objeto tem. Então, o pesquisador, o arqueólogo, o cientista, ele tem uma paleta de cores possíveis, que aquele carbono 14 vai dar uma reagência, né, e vai ter ali uma transposição de cores. Eles pegam esse catálogo de cores e fazem a comparação. E a partir dessa comparação, eles sabem mais ou menos há quanto tempo esse objeto foi criado. Não é algo assim 100% certo, mas é algo aproximado, tá bom? Aqui no objeto 3 a gente tem uma lira. Lira é parecido com uma harpa, né? É um instrumento musical que foi produzido ali na cidade de Ur, por volta de 4.000 anos atrás, e pertencia à rainha da cidade de Ur, né? Então você percebe aqui que ela tem uma parte de madeira e ela tem aqui algumas cordas, né, inseridas, né? E esse instrumento, o original, né, geralmente ele era feito talvez ali de ouro, né? Ele era feito ali de bronze, né? Então ele era feito de vários tipos de produtos, de materiais. Aqui na imagem 4, você está vendo aqui um jogo. É um jogo de tabuleiro feito com marfim e madeira. É um jogo chamado Senet, né? Ele foi produzido há 3.300 anos atrás e faz parte, então, de um acervo, né, do Museu de Baltimore, nos Estados Unidos. Olha só que legal, até as peças, né? Eles ainda têm as peças e o tabuleiro do jogo, né? Aqui na imagem 5 a gente tem um brinquedo de madeira, cristal e bronze, né, no formato de um felino, certo? Produzido há mais de 3.000 anos e encontrado na cidade egípcia de Tebas. E está também em Baltimore, no Museu de Baltimore, nos Estados Unidos. Então, olha que interessante esses elementos do cotidiano egípcio, né? Do cotidiano de mais de 4.000 anos, mais de 3.000 anos atrás. Super interessante, né? Bom, a gente vai fazer o que agora? Depois que a gente já estudou, já conheceu aqui alguns assuntos, a gente vai fazer atividades. Então, eu vou mostrar para vocês as atividades de hoje na página 17. Olha só que legal. Ó, aqui, na pergunta 2, você vai fazer o seguinte. De acordo com as imagens, né, que você acabou de observar, você vai pintar de azul os quadradinhos que as frases forem verdadeiras.
E você vai pintar de vermelho os quadradinhos das frases falsas, tá bom? Azul para as verdadeiras, vermelho para as falsas. Você vai analisar cada uma dessas 5 frases, tá bom? E vai dizer para mim se ela é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, você pinta de azul. Se for falso, você pinta de vermelho, tá bom? A número 3, olha só que legal. Você vai escolher 2 imagens dali, que a gente acabou de ver na página 16, e você vai preencher as informações citadas. É como se você fosse fazer um trabalho de um como é que diz? Catalogador. Olha que palavra difícil. Você vai fazer o catálogo de 2 produtos, de 2 objetos, de 2 itens da página 16, tá bom? Você vai colocar o nome do objeto, o local onde ele foi encontrado, a data aproximada e como que você acha que esse objeto era utilizado. Lembre-se, todas as informações já estão aqui, ó, na parte inferior das imagens. É só você observar e preencher, então, ali os nossos requisitos, tá bom? Olhe aqui 2 dessas imagens e você vai preencher aqui, ó, a nossa página 17. Coloque o nome do objeto, o local onde ele foi encontrado, preencha todas as informações com bastante cuidado, tá bom? A número 4 é o seguinte: baseando-se na sua observação e nas informações sobre os objetos que a gente acabou de ver, você vai escrever um resumo para descrever o modo de vida do povo mesopotâmico e dos egípcios. Você pode fazer ali um contraponto, né? Os mesopotâmicos viviam assim, os egípcios viviam assim. Ou então, para você não fazer algo que se estenda demais, você pode escolher um dos 2 povos, ou os mesopotâmicos ou os egípcios. Não se esqueça de criar um título, tá bom? E para esse textinho aqui, nós vamos pedir para você fazer aí um textinho de pelo menos 7 a 10 linhas, tá bom? Letra legível, bem bonitinho no caderno de história. E não se esqueça, olha aqui, ó, coloque um título, tá bom? Crie um título, coloque os parágrafos, tudo bem? Para ficar uma tarefinha bem bacana, bem legal, bem show de bola, tá bom? A página 18 é a nossa atividade de casa. Você vai fazer para entregar depois, tá bom? Então tá aqui. A gente não pode conversar com os colegas porque a gente está em aula online, mas converse com sua família, né? Ó, se no futuro um historiador quiser conhecer o cotidiano da cidade daqui, de Tabuleiro do Norte, onde a gente vive, quais objetos você acha que ele vai ter que analisar? Quais locais da cidade você acha que ele vai ter que analisar? Registre aqui, tá bom? E com base nos objetos ou nos locais que você mencionou, o que será que os historiadores do futuro vão conseguir descobrir sobre a nossa cidade? Então, faça assim, um faz de conta, né? Faz de conta que daqui 100 anos, historiadores vão querer investigar a cidade de Tabuleiro. O que será que eles vão encontrar? Então, você vai utilizar essas 2 perguntas para você se basear aí no seu texto-tarefa, né? Na sua atividade de casa. E depois você dá uma navegada aqui por esse aspecto do agora eu sei. Porque agora a gente sabe que as primeiras cidades da história surgiram há cerca de 5.000 anos na região da Mesopotâmia e do Egito. A gente também já sabe que os primeiros centros urbanos se desenvolveram nas margens dos grandes rios Tigre, Eufrates e o Nilo. Tigres e Eufrates da Mesopotâmia e o Nilo no Egito. E a gente também sabe que essa região toda foi conhecida como crescente fértil. A gente também já sabe que as cidades do passado, além da agricultura e do pastoreio, eles também desenvolviam novas atividades, como, por exemplo, o comércio e o artesanato. Também sabemos que os chefes guerreiros das aldeias se tornavam líderes e eles também eram responsáveis por criar as leis, aplicar a justiça, chefiar o exército e ainda recolher os impostos, né? Então a gente chama esse processo de centralização do poder nas mãos do rei, certo? A gente também já sabe que os sumérios, os amoritas, os assírios
e os caldeus foram povos que habitaram a Mesopotâmia e que eles construíram cidades grandiosíssimas, além de disputar territórios e viverem em guerras, sendo que vencia aquele que derrotava o maior número de povos, né? E também sabemos que a vida dos egípcios antigos acontecia totalmente em torno do rio Nilo e baseava-se nas suas cheias e nas suas vazantes, aonde eles faziam o quê? O cultivo de alimentos, ok? Então, baseado nisso que a gente já sabe, bom estudo para você, boas atividades. Daqui a pouquinho a gente se encontra na sala de aula virtual, tudo bem? Beijo, 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 até daqui a pouquinho.